Dos filmes de 2024, o meu favorito é Instinto Materno, que estreia hoje nos cinemas com a Anne Hathaway e a Jessica Chastain. Nesse filme, então, nós vamos acompanhar duas mulheres, a Celine e a Alice, que são extremamente amigas e vivem uma vida aparentemente perfeita nos subúrbios dos Estados Unidos durante ali a década de 60. Sendo vizinhas, então, e por conta dessa proximidade, as famílias dela também são muito amigas. Os maridos se gostam muito e os dois filhos pequenos são melhores amigos, vão para a mesma escola todos os dias e têm uma amizade que se estende para fora das aulas também. As duas são pessoas extremamente carinhosas, afetivas, protetoras e cuidadosas com os seus filhos e também com o filho uma da outra, mas tudo muda até o dia em que um deles está doente, decide ficar em casa e ali durante uma febre, parece, ele decide que vai pendurar uma casa de pássaros na sacada da sua casa. A Alice, interpretada pela Jessica Chastain, vai ver a criança então na sacada tentando pendurar essa casa de pássaros e ela vai correr em direção à criança tentando salvá-la ali no segundo andar da casa. Ela grita, tenta avisar a mãe, tenta avisar a Celine, interpretada pela Anne Hathaway, mas infelizmente a criança acaba caindo e vem a óbito. A partir daí, então, a gente vai ter um filme dirigido pelo Benoit Delhomme que funciona como um suspense, quase um terror psicológico de certa forma, extremamente bem dirigido e coeso para sua primeira aparição como diretor em Hollywood. E aí, durante só 1h30, o diretor vai com maestria fazer um filme sobre luto, culpa, ansiedade e paranoia, quase à perfeição. E o melhor disso é que você vai ter duas atrizes vencedoras do Oscar entregando performances estratosféricas em um dos melhores suspenses que eu assisti na memória recente. A cena da queda do menino, então, é a que começa a nossa história e basicamente é que vai se pagar durante 1h30 pra gente. De um lado a gente tem a Celine da Anne Hathaway achando que poderia ter feito muito mais para proteger seu filho e a Jessica Chastain como Alice se culpando por não ter conseguido resgatar o menino. E essa fatalidade então acaba se tornando uma história de terror dentro do subúrbio, onde nós somos transportados para dentro da paranoia das duas personagens e como as duas percebem o acontecimento. A partir daí o filme inteiro é construído entre a ambiguidade das intenções das duas mães quando elas interagem, independente da cena, independente do local e do contexto. Tudo é muito desconfortante e tudo te deixa também com uma pulga atrás da orelha porque você não sabe em quem acreditar ou quando acreditar em qual das pessoas que está ali. Pra mim, a grande genialidade do filme é que todas as palavras de conforto, carinho e gentileza que são apresentadas pra gente são colocadas em xeque e você, como audiência, começa a construir as segundas intenções na sua própria cabeça. Você é convidado a escrever essa história junto com as personagens e junto com o restante da audiência que está no cinema com você. E eu amei a experiência. Outra coisa muito impressionante em Instinto Materno é que só em 20 minutos eles escrevem a fundação inteira do filme. Toda a vida perfeita suburbana, o quão idílica ela era, a relação de sororidade entre elas é compactada ali num espaço de tempo tão curto, mas é tão bem executado que você não consegue não acreditar que elas são verdadeiramente amigas de longa data, que elas se preocupam e amam muito uma a outra. É sério, a intensidade emocional desse roteiro consegue fazer você acreditar na admiração e no respeito e no amor mútuo que elas tinham entre si de forma tão convincente, que eu acredito que é o que faz esse filme ser especial. O resto do roteiro funciona muito como uma investigação que você é convidado a concluir, mas também como um terror psicológico, tendo até quase alguns jumpscares ali, de forma extremamente bem amarrada, onde você só é apresentado a quantidade exata, milimetricamente exata, de informações que você precisa para a história continuar se movendo. A gente é levado para um lugar dentro desse filme junto com a câmera, com a trilha sonora, com a fotografia, com o contexto que nos é apresentado, em que aparentemente tudo parece perfeito o tempo todo, mas tudo também parece estar fora do lugar de alguma forma. E eu sinto que tem um trabalho muito forte das duas atrizes, mas também do roteiro de colocar a gente nas situações onde os mínimos detalhes vão te levando para um lado ou outro da narrativa e você vai acreditando em pessoas diferentes, em momentos diferentes, mas a sutileza de ter isso não só de forma verbal, mas às vezes num toque, num olhar, num abraço, num contato físico, é bizarro. Ele é um filme muito intenso que requer a sua atenção constante, mas a sua recompensa está nos detalhes que vão sendo colocados a cada momento do filme que eventualmente se pagam fazendo alusão a eventos futuros que você vai assistir. E assim, não é um spoiler, mas a cena do túnel, que vocês vão saber quando vocês assistirem, é cinema. Cinema. Nas palavras de Martin Scorsese,
Absolute Cinema. E quando eu saí do cinema eu fiquei me perguntando qual foi o último filme que fez com que eu saísse da sala de cinema me sentindo dessa forma, de ver um filme de suspense desse nível, com esse calibre de atrizes, executado à perfeição e que me deixasse angustiado como eu fiquei, e eu não conseguia lembrar de nada a não ser Garota Exemplar, que já faz muitos anos. Uma das frases mais marcantes do filme é quando a personagem da Anne Hathaway olha pra amiga dela e ela fala: "Mas você acha que eu seria capaz de uma coisa dessas?" E é essa frase que vai mover você como espectador e a narrativa do filme inteiro, tentando se convencer ou não se ela seria capaz das coisas que estão acontecendo em tela. Enquanto Anne Hathaway fica numa jornada entre luto e redenção, a personagem da Jessica Chastain fica ali numa jornada de culpa e protecionismo. E o filme convida você então, como espectador, a enfrentar as suas próprias inseguranças e a sua interpretação da realidade para montar essa história. Isso é o que eu sinto que os melhores filmes de suspense fazem, eles convidam você, com a sua própria experiência da humanidade, a participar ativamente da construção de um universo. E à medida que o filme vai se revelando para você, você também é revelado pelo filme sobre a sua percepção das coisas, dos fatos, dos eventos, quais são os seus valores, a sua ética, a sua moral e como você vê a humanidade de forma geral, e isso é simplesmente genial. E a ambiguidade do filme fica então por conta de uma mística, uma névoa em volta ali de luto, de ódio, de saúde mental debilitada, do uso excessivo de álcool, o que é algo que eu achei muito interessante da forma como foi utilizada, porque sim, você estar bêbado ou você estar consumindo álcool em excesso altera muito a sua percepção dos eventos, e isso é passado pra gente como espectador também. Pra mim também ficam em destaque os atores coadjuvantes, que são os dois maridos e as duas crianças do filme, que acabam dando tom pro filme e fazem um papel fantástico de dar dicas pra gente, de contextualizar a gente com coisas muito breves, muito sutis e muito pontuais dentro de Instinto Materno, deixando ali um terreno perfeitamente preparado para duas das melhores atrizes de Hollywood entregarem performances estelares pra gente. E apesar de todo o mérito que tem o elenco coadjuvante desse filme, é impossível você não sair impressionado com a qualidade artística tanto da Anne Hathaway quanto da Jessica Chastain contracenando. É verdadeiramente algo especial e alguns dos melhores papéis que elas fizeram na carreira delas. Em algumas entrevistas até a própria Anne Hathaway falou que quase não fez o filme porque teve que acessar algumas emoções e se colocar num papel que ela não gostaria, de processar sentimentos muito difíceis, e que foi um filme muito incômodo, mas você consegue ver que se pagou pelo alcance emocional que ela tem junto com a Jessica nesse filme. E depois de assistir o filme, talvez os comentários de ambas as atrizes de que esses talvez foram os papéis mais desafiadores de suas carreiras façam um pouco mais de sentido. As duas acabam representando lados diferentes do sentimento de posse, uma de ciúmes e uma de inveja. Uma do lado de querer proteger o que se tem e a outra de querer ter o que o outro tem também. E eventualmente o filme vai falar muito sobre as limitações dessas emoções e o que cada uma delas é capaz de construir dentro de uma vida. Instinto Materno se destaca muito pra mim através das emoções opostas, dos sentimentos conflitantes, da riqueza de detalhes, de ações extraordinárias e de convidar você como espectador a construir e completar esse mundo junto com o diretor e junto com o elenco inteiro. Enquanto o filme se mostra pra você, você mostra quem é pra você também, de certa forma, e o convite de chegar na conclusão do que acontece aqui nesse filme é fantástico. Ele é um filme que respeita a sua inteligência e ele respeita muito o seu tempo, porque ele sabe exatamente o que ele quer entregar pra você. Quando foi a última vez que você viu um filme com essa densidade, com essa complexidade em 1h30? É muito raro você conseguir compactar todas essas emoções, toda essa intensidade e todo esse tema num período tão curto de tempo. Instinto Materno é um suspense muito cauteloso, apoiado por duas atuações extraordinárias que você tem que conferir nos cinemas, e para esse filme então eu dou uma nota 4,5.